Bom, já são 9h30, né? Já estamos bem atrasados. Vamos então dar início, né, a essa tarefa aqui, né? É um pouco esquisito também, é a primeira vez que eu faço isso. Então, tá falando para o computador é bem diferente. Mas são situações, né, que nosso país está, nosso mundo está e não podemos deixar, né, de adorar a Deus, de estudar sua palavra, né, por causa disso. Temos aqui os recursos tecnológicos para isso, né? Então, vamos encarar. Vamos, primeiramente, agradecer a Deus por esse dia, né? Orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, porque o Senhor nos abençoou e nos guardou até aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela misericórdia, porque sem Ti, Senhor, o mundo já teria se destruído há tempos, Pai. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia para a nossa nação, todo mundo, Pai, que padece dessa doença. Que o Senhor esteja agindo com misericórdia, nos fortalecendo, nos dando sabedoria também, Senhor, para lidar com isso, que não é fácil. Te pedimos agora especialmente por esse pequeno estudo, Senhor, que faremos, que o Senhor possa nos enriquecer, nos edificar, Pai. Abençoa nossos irmãos que estão participando, que estão escutando. Seja conosco, Senhor, onde quer que estejamos. Te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos então dar início. Nós estamos estudando, né, as grandes doutrinas da graça e, nesse momento, a lição que trata sobre a Escritura Sagrada, mais precisamente, né, mostrando como revelação progressiva, né, como Deus escolheu se revelar de maneira gradativa. A gente vai estudar agora sobre o registro da revelação e, no final, a Escritura completa, né, como de fato esses livros chegaram nesse ponto, né? Por que esses livros, por que não outros e tudo mais, né? Perguntas interessantes que é comum a gente ter ao longo da nossa vida, né? Vamos tentar tirar algumas dúvidas hoje. Então, os irmãos podem participar aqui no chat, no grupo da igreja, né? De tempos em tempos vou parar para olhar alguma pergunta. Vamos tentar fazer isso. Então, a gente começou a estudar, né, a primeira parte, que é a revelação progressiva, mostrando em Hebreus 1:1, que é o nosso texto base dessa lição, que a gente vai usar várias vezes aqui, que diz, né? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus falou de muitas maneiras, né, como muitas pessoas. E isso de maneira progressiva. Quando ele criou a humanidade, criou o universo, ele se revelou pouco a pouco, Adão e Eva, com Noé, com Abraão, com Moisés, de maneira gradativa, até por fim chegar em Jesus Cristo, a última revelação. Né? E no domingo passado nós fizemos uma brincadeira, um exercício em classe, né, de encontrar as profecias. Eu coloquei no quadro 10 profecias, né, variadas, mostrando que toda a Bíblia ela aponta para si mesma, ela se completa, e que Cristo, na verdade, ele veio cumprir as Escrituras, como ele mesmo falou em Mateus, né? Ele veio cumprir toda ela, mostrando justamente essa progressividade, né? Pouco a pouco as coisas foram acontecendo e sempre apontando para o futuro. Nós hoje vamos tratar sobre o registro da revelação. Então, o que acontece? Uma dúvida muito comum, né, para crentes e descrentes é justamente entender onde está o limite desse texto, desse livro, na verdade, né? Onde está Deus aqui? Onde está o homem? Que parte é Deus? Que parte é homem? É um assunto muito importante, é normal a gente ter dúvidas sobre isso. Também, ao mesmo tempo, um tanto polêmico, porque existem muitas vertentes de estudo, né, que apontam às vezes para um extremo, às vezes para outro extremo. Então, é normal que isso aconteça. Mas vamos por partes, né? Como a gente viu na Escritura, em Hebreus, Deus revelou de muitas formas, de muitas maneiras. E Ele mesmo, o Senhor, né, conduziu todo esse processo. Toda a revelação
escrita, foi Deus que conduziu. Então, para fins de estudo, digamos assim, nós podemos dividir esse processo em duas partes. Primeiro, a revelação, né, quando Deus comunica algo de si. Então, né, Deus está se revelando. Deus estava, digamos assim, oculto, né? Ele foi se revelando, trazendo à luz. E a inspiração seria a parte em que Deus influencia o homem, Deus governa o homem, para que o homem registre essa revelação, ou passe, transmita essa revelação para as pessoas, de modo, né, que alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um propósito. A Bíblia, nós sabemos, né, são 66 livros escritos por muitas mãos, ao longo de muitos anos, mas Deus coordenou esse registro, toda essa obra, digamos assim. E, às vezes, a revelação coincidia com a inspiração, às vezes não. Por exemplo, quando Deus falou com Noé, foi simultâneo. Deus se revelou, Deus comunicou a Noé, e ao mesmo tempo Noé entendeu a mensagem e passou a praticar, então, o que Deus tinha designado. Às vezes levava um tempo, né? Deus se revelava a um profeta, dizia aquele profeta o que ele deveria falar, e só depois de um tempo, de alguns dias, o profeta falava a mensagem de Deus. Então, né, são coisas que acontecem, às vezes simultâneas, às vezes não. Para critério de estudo, a gente pode também, né, seguindo a lição passada da progressividade da escritura, a gente pode também dividir essa revelação, digamos assim, em algumas etapas. Nos primórdios, né, da humanidade, quando não havia escrita ainda, né, nos tempos de Adão, de Noé e tudo mais, havia então a tradição oral, que é um ensino, né, por meio de conversas. Se você não há escrita registrada para, né, deixar ali, se não há escrita para registrar a mensagem, para deixar livros, né, ou coisas parecidas, você tem a sua memória, você tem a sua fala, o ensino, né, de pai para filho. São histórias, né, com o objetivo de passar uma mensagem. Então, de fato, era o que acontecia até antes da escrita. A gente pode ver isso, por exemplo, no texto de Josué, capítulo 4. Vamos olhar aqui. Vou deixar aqui aberto a Bíblia online para facilitar. De Josué, capítulo 4, de 4 a 7. Diz assim: Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes Josué: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo os números das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: O que significam essas pedras? Então lhe direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passaram ela por Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então observe que, nessa circunstância aqui, essas pedras eram a escrita, né? Foram a escrita. Apenas não foram no papel, mas foram na natureza, né? Então, havia essa preocupação de passar os ensinamentos, né? No caso aqui, nesse caso específico, se referia ao milagre, né, da travessia do Jordão, do Rio Jordão, e foi algo tão sobrenatural que Josué aqui considerou muito importante transmitir esse ensino. Nós sabemos, né, obviamente, que Deus está por trás de tudo isso. Mas naquele momento ali foi muito importante transmitir esse ensino para que os filhos, né, a geração seguinte, cresce no Senhor e se lembrasse dos milagres que o Senhor fez. Então, naquela época, provavelmente não havia escrita, né? Mas eles escreveram na natureza com pedras, dizendo, né, esse aqui é um sinal do que o Senhor fez por nós. E gerações após gerações sabiam o que o Senhor fez por nós. Então, não deixa de ser uma escrita, uma transmissão do conhecimento e uma revelação, né? Deus operou ali um milagre sobrenatural e o homem registrou esse milagre para ensinar a geração seguinte. Tudo isso coordenado pelo Espírito Santo por nosso Deus. E isso começou, obviamente, né, no início da
da humanidade, da existência do ser humano, e segue até não muito atrás. Vamos, né, de coisas muito simples, como piadas, né, casos engraçados, a gente aprende, reproduz e vai passando para frente, até coisas sérias, né? Não muito tempo atrás, meus pais, né, uma geração antes da minha, aprendeu bastante com a tradição oral, conversando com seus pais, ouvindo as histórias, aprendendo, se educando, né? Era comum aquelas histórias com a moral, né, para ensinar seus filhos o que é certo, o que é errado. Então, isso desde o início da humanidade até recentemente, né? Até hoje acontece, né? A gente educa conversando, tudo mais. Então, não é nada assim anormal, né? Acontece ainda. E foi algo que Deus utilizou para registrar as suas mensagens, né? A sua revelação. Então, o que acontece? Se a gente encarar com um olhar material, o pressuposto da dúvida, como a gente, né, falou na lição anterior, que existem duas formas de você olhar a Escritura, de você olhar a Bíblia. Ou com o pressuposto da fé, que é um dom de Deus, né, que a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, ou com o pressuposto da dúvida, que é o olhar, digamos assim, mais humano, mais material, de achar que é apenas um livro de histórias. Então, se a gente for olhar como um livro de histórias, a gente vai pensar, não, tudo isso aí é a história do povo registrado, o povo registrou e tudo mais, mas não tem nenhum valor. Mas com o olhar da fé, a gente entende que Deus coordenou tudo isso. E, na verdade, a própria Bíblia, vários momentos, na verdade, todos os momentos, deixa claro que é Deus fazendo todas essas coisas, coordenando todas essas coisas. Aí vai um ponto agora interessante, por exemplo, é na questão do dilúvio, falando ainda da tradição oral. Nós sabemos do dilúvio, né, algo que aconteceu numa região muito grande, deixa marcas até hoje na natureza. Mas, se você olhar para o pressuposto da fé, ou da dúvida, perdão, muitos estudiosos, muitos cientistas, digamos assim, dizem que há relatos do dilúvio ou de histórias parecidas em outras civilizações antigas, que a Bíblia não é a único livro, única cultura, digamos assim, né, que usa essa história. Querendo dizer que eram mitos comuns e que a Bíblia é uma coleção de mitos que passou para frente. Algo mais ou menos assim, não sei se eu estou sabendo explicar corretamente. Mas pense comigo, o dilúvio foi algo que aconteceu, né, naquele mundo daquela época, era o mundo inteiro daquela época, a gente não tem como saber de fato a extensão territorial dessa ação, mas foi no mundo daquela época. Então, não foi num povo ali, não foi num riachinho, numa cidadezinha, não. Foi no mundo daquela época. Então, para mim, é algo perfeitamente natural e aceitável saber que civilizações daquela época, outras civilizações, registraram esse evento. Para mim é algo normal, para mim é algo que comprova, na verdade, a veracidade do dilúvio, entende? Então, vai chegar momentos que você tem, né, duas faces da mesma moeda que você tem que escolher, na verdade, né? Porque ou você enxerga com fé ou você enxerga com dúvida. Não há muito o que dizer, né? Mas vamos seguindo. Então, durante, né, muito tempo da escritura, foi a tradição oral de pai para filho, né? Ensinando os filhos, contando tudo mais, né? Os feitos do Senhor, de modo a educar a geração seguinte, até o ponto que chegou a tradição escrita, que é o que temos até hoje, né? De maneira rudimentar no passado e hoje de maneira digital, né? Como estamos falando aqui agora, esse vídeo estou transmitindo ao vivo, né, de minha casa, ele está sendo gravado para a posteridade aqui. Então, se eu quiser depois, quem quiser assistir depois, ele está sendo gravado de maneira imediata, né? É a evolução da tradição escrita, digamos assim. Então, o ato de registrar um acontecimento, uma história, um evento, ele surgiu, na verdade, junto com a escrita em si. Na verdade, a escrita surgiu com a necessidade de registrar, né? Então, eu tinha até separado aqui algumas fotos, né? Infelizmente não vou ter como mostrar, mas quem tiver com a internet aí, só digitar no Google, primeira escrita. Os irmãos vão ver alguns sinais em plaquinhas de barro, de pedra, esculpidos, né? Sinais diversos,
aí escrita cuneiforme e coisas assim que a gente estuda no colégio. Algumas pessoas já estudaram isso. Mostrando, né, que a escrita realmente é muito antiga, muito rudimentar, mas que serviam para esse propósito de registrar uma mensagem. Então, o que acontece? Deus também se utilizou disso para registrar. E, na verdade, o registro era tão comum, digamos assim, de certa forma, entre aspas, comum, né? Porque a escrita também não era tão acessível assim. A gente não tinha o papel, né? Naquela época você não ia no mercado e pagava R$ 15 e comprava 500 folhas branquinhas perfeitas, né? Era algo realmente difícil. Mas comum, eu quero dizer assim, né? Que acontecia. Então, o que acontece? Deus utilizou de registros das pessoas, dos profetas, da registros civis, dos reis e tudo mais, para registrar sua mensagem, mas havia diversos outros registros. E Deus ordenou tudo isso, de modo a selecionar o que ele quis. Então vamos de volta para a Bíblia. Números, o livro de Números, capítulo 21. Observem comigo aqui. Números 21, 14. O versículo diz assim: Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho, nos ribeiros de Arnon, e as correntes dos ribeiros, e o texto segue. Mas observe, o livro das guerras do Senhor. Então, existe um outro livro, que não está na Bíblia, que o título é Guerras do Senhor. E a Bíblia cita esse livro. Mas esse livro não está na Bíblia. Não é interessante? Outro texto, 2 Samuel 1,18. 2 Samuel 1,18. Diz assim: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. Não sei se a pronúncia correta é essa, Jasher. Observe que a Bíblia fala outro livro, mas esse livro não está na Bíblia. Não é um livro que Deus considerou como sagrado, como importante para estar na Bíblia. Então, só mais um exemplo, finalizar. 1 Crônicas 29 e 29. 1 Crônicas 29, 29. Aqui. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, Samuel, 1 e 2 Samuel, nós temos na Bíblia. Agora, Natã e Gade nós não temos. Não é, de fato, algo interessante? Então, o que eu quero dizer com isso é que o registrar em si é algo, naquela época, né, algo comum, né, como eu tinha dito, uma certa, entre aspas, no comum, né, mas era algo comum. Então, diversos livros foram escritos, diversos registros das histórias do povo de Deus, dos milagres de Deus foram registrados, como a própria Bíblia cita aqui, né, outros livros, mas esses livros não foram utilizados por Deus. Deus não utilizou esses livros, Deus não preservou, não registrou esses livros para contar a história, né? Deus escolheu o que seria importante, de acordo com o seu entendimento, né? É algo que está muito acima da gente, mas é fato que diversos registros aconteceram e que Deus selecionou alguns para passar a sua mensagem. E isso não aconteceu apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento também isso aconteceu. Observe Lucas 1, de 1 a 4, uma passagem que eu gosto muito. Acho muito interessante. Lucas 1, cadê? Lucas 1, de 1 a 4. Eu estou falando tranquilo, os irmãos estão me entendendo. Avisem alguma coisa aí, né? Que às vezes eu posso me empolgar e sair disparando. Muitos irmãos aqui acompanhando. Na contagem aqui diz que tem 20 pessoas online agora, né? Realmente muito bacana. Até de Portugal, é um país que legal. Lucas 1, de 1 a 4.
Sim, Lucas 1, de 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Observe aqui a tradição oral, né? Foram transmitidos por pessoas testemunhas oculares, né? Quem viu, e foram ministros da palavra, né? Que eram pessoas que viram e pessoas que transmitiam, que saíam replicando, né? O que aconteceu. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, nesse texto de Lucas aqui, ele resume bem o que eu quero dizer, né? O que a lição vem nos ensinar, né? Observe, né? No primeiro versículo, muitos empreendidos pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, né, aqui no caso se referindo, né, obviamente, à vida de Jesus, então, era de conhecimento público que muitas pessoas registraram a vida de Jesus. Muitas pessoas acompanharam tudo desde o início e foram espalhando, propagando a palavra, né, os ministros que vocês viram aqui. Então, isso era comum as pessoas registrarem. E não só registrarem, às vezes, registrar por escrita, né, mas transmitir a conversa, né, oralmente, de boca a boca mesmo, como se diz, né, a rádio peão, como se chama, rádio corredor. Então, Lucas sente disso tudo, mas ele diz, né, pareceu-me também a mim conveniente pôr em ordem minuciosamente desde o princípio. Com que objetivo? Ter certeza das coisas que você já está informado. Então, muito interessante esse texto que realmente explica todas essas coisas, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Havia um objetivo, né, nesse trabalho, que é dar certeza àquele irmão, né, o Teófilo aqui. Então, né, o objetivo era dar certeza a esse irmão das coisas que ele já havia crido, né? Então, esse é o objetivo da palavra, registrar e transmitir a palavra de Deus. Então, observe como isso, de fato, é comum, né? Deus utiliza, coordena, né, o trabalho humano e escolhe o que ele lhe apraz para preservar a sua palavra, né? Então, resumindo tudo isso, muita coisa foi escrita, a humanidade, né, escreveu, registrou, todos os acontecimentos foram, boa parte, públicos, né, os milagres, os sinais, mas Deus não julgou relevante escolher muitas outras coisas. Deus escolheu esses livros, determinados livros, para o seu propósito. Vamos ler aqui mais alguns textos. 1 Reis 4:32. 1 Reis 4:32. Pronto. Vamos ler aqui, se referindo aqui a Salomão. E deu, o 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E segue. E o 32. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Então, Salomão, né, um homem muitíssimo sábio, que escreveu 3.000 provérbios, né, 1.000 cânticos. 1.005, né, precisamente, cânticos. Todos esses cânticos estão no livro de Salmos, estão no livro de Cantares de Salomão? Não, apenas alguns, né? Apenas o relato de quem foi Salomão. Outra coisa também, João 20, 30 a 31. João 20. Pronto, esse é bem interessante. 30 e 31. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a Escritura é uma amostra do que aconteceu, né? Esse livro, o livro de João, o autor diz, né, que
Jesus fez muitas coisas que não estão nesse livro, mostrando justamente isso, né? A Bíblia é um apanhado do que aconteceu. Tem um texto também que, se não me engano, é bem mais claro. É o 21, 25, exatamente. O próximo capítulo, 21. Pronto, exatamente. Também muito interessante. Eu gosto muito desse texto. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, esses milagres que a gente estuda, que existem livros, né, sobre os milagres de Jesus, a vida de Jesus, foi uma pequena amostra apenas para provar, né, que Jesus Cristo era o Messias. Mas o que ele fez foi incontável, né? Observe como ele usa, né? Nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, né, os milagres que Cristo fez ali foram uma pequena porção, né? O que foram registrados, eu digo, né? Foram registrados uma pequena porção, mas o que Cristo fez é algo realmente muito, muito maior. Também, no Novo Testamento, nós podemos presenciar isso. Por exemplo, Paulo escreveu outras cartas que não foram preservadas, né? Mas a Bíblia não esconde, a Bíblia cita isso. 1 Coríntios 5, 9. 1 Coríntios 5, Paulo dizendo aos Coríntios, né? Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem, e tu segue o texto. Então, já por carta vos tenho escrito. Ou seja, a carta de 1 Coríntios, na verdade, não é a 1 Coríntios, talvez segunda, terceira Coríntios, mas, por algum motivo que nós não temos conhecimento, Deus preservou esta carta de Coríntios, que se tornou, né, 1 Coríntios. Mas já havia outras cartas, né? Colossenses 4, 16. Também é a mesma coisa. Colossenses 4, 16. Diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, leia a vós também. Então, observe, tem uma carta de Laodiceia, né, que foi escrita de maneira simultânea, de maneira próxima, e que era para a de Colossenses, né, leiam Laodiceia, e a de Laodiceia leiam Colossos, como o texto está bem claro aqui. Só que a carta de Laodiceia não está registrada, não está preservada, né, digamos assim. E aí? Isso, né? Pelo pressuposto da fé, a gente entende que Deus coordenou o processo. E que talvez esses livros tivessem um assunto muito parecido com as outras cartas, mudando apenas alguma variação, ou seja, um assunto muito específico daquela igreja ali, né? Algo que talvez para a gente hoje não fosse tão interessante. Não temos como saber. Só sabemos que Cristo coordenou esse processo, né? Que Deus coordenou esse processo, né? E no olhar, como eu disse, né, material, no pressuposto da dúvida, muitos acusam a Bíblia não é completa, é livro de homens, os homens selecionaram o que é conveniente, né? Bom, né? O que eu posso dizer sobre isso? Nada, né? Nada, não, sem comentários, né? Mas a gente entende que, de fato, Deus coordenou todo esse processo, tanto que ele não esconde, né? A Escritura não esconde nada disso. Cita que houveram outros textos. E o texto de João, que a gente leu, é bem claro, né? Existiu muita coisa, muita informação, mas apenas uma parte dela foi passada à frente, digamos assim, né? De acordo com a vontade de Deus. E existem algumas evidências para a gente comprovar isso, né? Para comprovar, de fato, a veracidade, a importância, a coesão da Bíblia, né? Algumas evidências da própria Escritura e algumas evidências externas, né? A evidência da própria Escritura é que a Bíblia reconhece a própria Bíblia. É um negócio realmente muito interessante, você parar para pensar, né? 66 livros não foram escritos pela mesma pessoa, não foram escritos no mesmo ano. Foram, né, mais de 1000 anos, não sei agora de cabeça, mas mais de 1000 anos de diferença
autores diferentes, existiram pessoas muito simples, pessoas do campo, pescadores, pessoas muito simples, assim como também pessoas muito cultas, né, como Paulo, Moisés, né, que foi educado na corte do rei Faraó, profetas, tudo mais, cânticos, poesias, histórias de guerra, né, crônicas de guerra, crônicas dos reis, um texto de amor romântico, né, o texto de Cantares de Salomão. Então existe toda uma diversidade de livros na escritura, né, na Bíblia, e que na verdade toda ela se complementa como sendo uma única, um só conteúdo. Isso é algo maravilhoso, é algo espetacular, como a gente havia comentado no sábado domingo, mostrando que mesmo com o olhar material, com o olhar da dúvida, não há como você negar que esse livro ele é extraordinário. Simplesmente, na outra palavra, ele é extraordinário. Porque não há como, não existe, não há comparativo, não há outro livro que você diga, não há algo parecido, para você dizer, não, esse livro aqui é parecido. Não existe. A Bíblia, ela é única, 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 única. Então vamos só ler aqui mais alguns textos para a gente, né, comprovar isso que eu estou falando. 2 Timóteo 3,16. Texto super conhecido, dá até para recitar de cor. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Engraçado, essa versão aqui ele diz redarguir. Não conhecia essa palavra. Né? Proveitosa para ensinar, para a disciplina, para a correção, para a instrução em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Né? Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele se refere, né, a todo o Antigo Testamento, mostrando que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, os homens daquela época já vinham esse conhecimento, já sabiam disso, não é algo de agora. Isso simplesmente era de conhecimento, que os textos, os pergaminhos, né, os profetas, tudo mais, eram a palavra de nação, a palavra de Deus. 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1, 21. Eu realmente estou muito sentido até agora por não poder transmitir os slides para vocês. Vai ficar muito mais dinâmico. Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Pronto, um texto também bastante conhecido. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, né, acho que não há muito o que comentar, o texto é bastante claro, né? Nenhuma profecia, nenhum registro bíblico foi produzida por vontade do homem, mas homens santos falaram, né, inspirados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Mais um, Mateus 5, 17 a 20. Mateus 5. Sim, 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, né, ou revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o próprio Jesus Cristo, né, que foi a última revelação, né, o Deus vivo na Terra, afirma isso, né, que a lei e os profetas, né, se referindo ao Antigo Testamento, eles são, de fato, a palavra de Deus, e que ele veio justamente cumprir isso. Como naquele exercício que a gente fez na lição passada, né, a vida de Cristo foi minuciosamente prevista, profetizada, não sei se posso usar essa palavra, né, o local do seu nascimento, o local de sua morte, o preço com que ele foi traído, até o campo onde seria vendido, né, as moedas que Judas devolveu, foi comprado um campo com essas moedas para ser de cemitério, se não me engano. Já havia previsão para isso, né?
Até as roupas de Cristo, as roupas não seriam rasgadas, seu osso não seria quebrado, foi previsto no Antigo Testamento. Então, o Cristo, o Messias, veio caminhar sobre esse caminho, né? Trilhar esse caminho que Deus havia predeterminado para ele, né? Por isso que ele fala que ele veio cumprir as Escrituras. E é importante a gente falar, né, que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, né? É uma coisa só. A Bíblia é um livro só. A gente não pode simplesmente tirar o Antigo Testamento e rasgar e cortar, ignorar ele como algo não aconteceu, mas não serve não. Serve sim. Sem o Antigo Testamento não haveria a vinda do Messias. Né? Na verdade é uma coisa só, muito importante. A gente entende que as leis do Antigo Testamento, obviamente, foram para um propósito, né, daquela época, que com a vida de Cristo, com a vida do Messias, né, praticamente tudo ali se tornou obsoleto. Esse é um assunto para outra aula, né, mas só acho importante a gente falar aqui sobre isso, né, que a Bíblia ela é uma só. E um ponto aqui interessante também é que ficou claro aqui, né, que os escritores do Novo Testamento, inclusive o próprio Cristo, eles reconhecem o Antigo Testamento, validam como lei de Deus, correto? E o Novo Testamento, que foi escrito de maneira simultânea por vários autores, né, num período de tempo, como é que eles podem ser reconhecidos como lei de Deus também? Bom, a própria Bíblia reconhece a própria Bíblia, né, como havia dito. Então, dois textinhos aqui. 1 Timóteo 6, 18. 1 Timóteo, cadê? 1 Timóteo 6, 18. Acho que eu anotei errado o texto aqui. Não é esse versículo. Sobre o tio, irmãos. Às vezes acontece que digitou o texto errado, o versículo, o texto, só conferir aqui qual é esse texto. Aqui, pronto. Primeira Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Perdão. Em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, o apóstolo aqui está falando justamente isso para os irmãos, né? Que eles creram que a palavra que eles estavam pregando é a palavra de Deus e que está operando de maneira eficaz. Então, os apóstolos ali, inclusive Paulo, tinham a consciência de que eles estavam ensinando a palavra de Deus. E o que eles estavam registrando, né, o que eles ensinaram é registrado, o que eles registravam diretamente, eram a palavra de Deus. E isso não era algo apenas que eles achavam, sabiam,
era o testemunhado, né? Os irmãos acreditavam, a palavra de Deus era pregada, sinais eram feitos, né? Pessoas se convertiam, milagres eram feitos. Então era algo que era prático, era algo visto, né? Que aquela palavra, ela era a palavra de Deus. 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Sim. Um texto interessante em que o apóstolo Pedro fala sobre Paulo, né? E reconhece que o que Paulo escreve, às vezes, é difícil de entender, né? Ele fala isso bem claramente. No verso 2 Pedro, capítulo 3, 15 e 16, diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo sabedoria que lhe foi dada. Então, Paulo não escreveu de si mesmo. Paulo escreveu segundo sabedoria de Deus, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, duas informações, né? O apóstolo Pedro reconhece Paulo como apóstolo, como discípulo de Jesus, reconhece que o que Paulo fala não vem dele, é sabedoria, né, do alto, e reconhece que, né, Paulo, por ser uma pessoa muito culta, né, muito erudita, às vezes escreve coisas difíceis, mas que isso não é justificativa para as pessoas não entenderem, que às vezes as pessoas, né, deturpam o seu entendimento para a própria destruição, né? Então, o apóstolo Pedro aqui reconhece e autentica Paulo como, de fato, um homem inspirado por Deus, no que ele fala, no que ele registra, é escritura de Deus também, né? Escritura para a vida eterna. Tem mais alguns textinhos aqui, mas acho que isso já deu para mostrar a ideia, né? Que os apóstolos, eles se reconhecem entre si, né? Como sendo, cada um deles, inspirados por Deus. E existem também algumas evidências externas, digamos assim, né? Da natureza, do mundo, da história, da arqueologia, né? E que da morte de Cristo para cá, né? Já passamos 2000 anos, e até hoje a Bíblia está aí, firme e forte. A palavra de Deus está aí, firme e forte, né? Usando uma linguagem bem natural assim, né? Bem popular. A prova do tempo é uma prova muito interessante, porque, como eu disse, né? Um livro tão complexo, muitos autores, ao longo do tempo, se permanecer, depois de 2000 anos de estudo, pense aí, quantos seminários, quantos teólogos, quantas pessoas dedicaram a sua vida para estudar a Bíblia, alguns com o propósito de propagar, outros com o propósito de encontrar falhas, de destruir. É natural no nosso tempo hoje, algumas pessoas, alguns autores dizerem que começaram a estudar a Bíblia para revogar, para procurar contradições, que acabaram se convertendo, né, sendo convertidos por Deus. Então, a prova do tempo, para mim, é algo muito importante, muito válido. A própria história, a arqueologia conta tudo isso. Eu não sei se eu contei para vocês na escola bíblica, não tenho certeza, que na minha aula, no meu terceiro ano do ensino médio, né, a gente estava fazendo uma revisão para o vestibular, aí a professora de história fez um apanhado, né, de todos tipo assim, os povos antigos, até chegar na Idade Média, tá, aquele assunto do vestibular. E aí passou pelo povo hebreu, né, pelos judeus. E aí contou, assim, de maneira bem resumida, né, que era o povo hebreu e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, seguindo a história, chegou na parte da travessia do Egito, né, da fuga do Egito, da travessia do Mar Vermelho. E aí, ela, na época, né, não era cristã, não acreditava em nada disso, ela chegou e falou assim, os hebreus fugiram do Egito e tal, e tal, e tal, e atravessaram o mar e seguiram para o deserto. E aí, a travessia em si é um mistério da história. Os cristãos acreditam que foi um milagre e os estudiosos buscam explicações. Agora, a palavra delas, eu me lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, mas a explicação dos estudiosos é tão absurda, é tão difícil, que é mais fácil você crer que foi um milagre. Algo bem assim, né? Que é mais simples crer no milagre
do crer na possível explicação da maré, do vento, de não sei o quê, em que milhões de pessoas atravessaram e se fechou bem na hora do exército, né, de Faraó, que você encontra registros arqueológicos, né, no fundo do rio, no fundo do mar. Isso é comprovado, é verídico, não é invenção, não é mito, isso é real. Então, ela, uma pessoa que não era cristã, não acreditava, ela disse: rapaz, é mais fácil acreditar na Bíblia do que acreditar em certas explicações, né? Isso marcou, né, muitos anos isso, muito interessante, né? Marcou. Então, a prova do tempo, da história, da arqueologia, né? A coerência, né? A Bíblia não fala absurdos, não falam coisas loucas, invenções, são relatos históricos mostrando a intervenção de Deus. E por trás desses relatos, a gente entende, né? A gente lê, a gente reconhece o controle de Deus acima de todas as coisas. Mas é um livro que, apesar dessa multiforme, né, dessa riqueza toda de autores, de estilos, é um texto coeso, né? Como eu disse, 2000 anos de estudos, de teólogos, de pessoas estudando, e a Bíblia está aí, firme e forte, riquíssima, né? A prova do tempo. E a própria Bíblia também aponta para isso, né? Em Atos, capítulo 5, 33, acontece algo parecido. Atos 5, 33. Quando Pedro é preso e tudo mais, né? E aí diz o seguinte, Atos 5, 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, né? O povo se enfureceu e queria matar. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que desfazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então, né, havia um homem, não há muito relato sobre esse homem, mas ele, né, insinuou ser ele alguma coisa, ser algum líder, e 400 pessoas seguiam. Mas o líder foi morto e se dispersou. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, levantou muitos consigo. Mas também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Então, Gamaliel cita, né, dois fatos históricos de líderes que apareceram. A gente não sabe se líderes religiosos, líderes militares, né, o texto não fala, mas líderes que juntaram muitas pessoas, mas os seus líderes morreram e foram dispersos. Então ele diz, né, Gamaliel diz aqui: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, eu sei que, né, mais uma vez, no olhar humano, material, quem lê isso aqui talvez não quer dizer muita coisa. Mas para a gente que crê na palavra de Deus, é maravilhoso você ver como esse texto aqui comprova tudo isso que a gente está conversando aqui até agora, né? Se essa obra não fosse, né, se Jesus não fosse de fato o Cristo, não fosse o Messias prometido, não fosse o Filho de Deus, havia passado, havia sumido. A gente estaria cultuando qualquer outro Deus aí, não dá para saber. Mas, como é de Deus, preservou, perseverou, alcançou todas as nações, e aqui estamos, né, 12 anos depois, em outra língua, outro continente, estudando essa palavra. Para mim, é algo extremamente claro, extremamente comprovador da palavra de Deus, né, do poder de Deus, né. Acho muito interessante esse texto, é importante a gente ter sempre ele em mente, né. Então, concluindo, né, de fato, a Bíblia é esse livro maravilhoso, que por mais que tentem cancelar, buscar falhas, mas contra Deus não há nada que possa ser feito. Finalizando aqui, que na verdade meu tempo está acabando, só tenho mais um slide aqui e vai acabar certinho. Existem algumas teorias de como
a escritura foi escrita, né? Nós sabemos que, como eu tinha dito, né, muitos estilos, poesias históricas, relatos de guerra, relatos, a cronologia, né, a cronologia que chama, não, foi a palavra, a árvore genealogia, não, cronologia é tempo, a genealogia, né, em Números e Levíticos, muito mesmo, né, aquela genealogia enorme, né, estilos muito diferentes. E ao longo do tempo, ao longo do estudo da palavra de Deus, algumas formas de pensar, algumas formas de entender como isso se deu, foram acontecendo e evoluindo ao longo do tempo, até, né, depois de 2000 anos, a gente ter esse certo conhecimento hoje, né? Então, assim, para critérios didáticos, né, se dividiu em três tipos, digamos assim, né? Três teorias, que é a inspiração mecânica, a inspiração mental e a inspiração dinâmica. Esses nomes são só para a gente dividir e separar o assunto, né? Não é nada demais. Então, uma certa época da história aí, as pessoas entendiam que a Bíblia ela era um livro 100% divino, em que os homens, os autores, eles escreviam puramente o que Deus falou diretamente, sem nenhuma influência deles, das pessoas, dos homens, né? Então, como se fosse realmente um ditado divino, Deus falando e eles escrevendo. Essa preocupação, esse modo de pensar, na verdade, era uma preocupação em que a Bíblia fosse realmente obedecida integralmente, toda ela, né, a ferro e fogo, digamos assim, né, maneira mais popular de dizer, e alguns grupos, digamos assim, mais radicais, mais extremistas, seguem essa linha, né, mas que ela não tem algumas falhas, né, não é bem por aí. Primeira coisa é como a gente tinha comentado, foram muitos autores e muitos estilos literários. Então, você lê a carta de Mateus, lê a carta de João, você reconhece que são coisas diferentes, são autores diferentes. Você pega um tratado de Paulo, em Romanos, um texto bastante, né, com a teologia bastante explicada, você vê que são autores diferentes. Falam de Deus, falam da mensagem de Deus, sim, 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 mas a escrita é diferente. E foram escritos, né, em tempos diferentes. Então, não é bem por aí esse caminho. A gente entende digamos assim, a importância, né, mas não é bem por aí. Já em outro extremo há aquela pensamento, aquela corrente de pensamento de que a Bíblia, na verdade, ela contém a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, homens que registraram a história. Em alguns desses registros, Deus está ali, Deus inspirou. Então, basicamente, o livro, por exemplo, de Crônicas, que são relatos curtos, né? Tal rei fez assim, assim, assado, morreu. Seu filho reinou no seu lugar, assim, assim, assado, morreu. Ou um texto de Levíticos, de Números, né? O texto da genealogia, né? Nessa corrente de pensamento, entende como, não, só registro do povo de Israel, não tem nada de Deus ali, não tem importância. E começa a se abrir muitas brechas, muitas exceções, né? Para, de fato, o que obedecer ou não da Escritura. Seria, né, dois lados opostos, né? Em que um lado, né, em que os homens não tiveram nenhuma importância, nenhuma parte, e outros é que Deus não teve nenhuma parte, né? Na verdade, são extremos totalmente diferentes que nenhum deles é saudável. O que a gente entende, na verdade, seria a inspiração dinâmica ou orgânica, em que Deus ditou algumas vezes, Deus inspirou algumas vezes, Deus se falou por sonho algumas vezes, Deus se revelou presencialmente com sinais e milagres algumas vezes, e todo esse coletivo compõe a riqueza da Escritura Sagrada. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos, Deus escreveu literalmente com seu dedo na pedra. O texto deixa isso bem claro. Né? Deus escreveu com seu dedo, né? Com seu poder sobrenatural, Deus escreveu nas pedras. Então, ali foi de fato um ditado. Né? Não ditado, ali foi escrita literal de Deus. Em outros momentos, Deus fala aos profetas.
assim diz o Senhor, né? Fala aos filhos de Israel, assim, assim, assado. Então, de fato, está mais parecido com o ditado, que Deus fala diretamente. Mas ao falar isso, aquele profeta está falando com a sua maneira de dizer, com as suas palavras, né? A mensagem, o propósito é o propósito de Deus, divino, mas as palavras, né, são humanas. A gente não tem como recusar, como rejeitar isso. Mas o que importa é que Deus, é a mensagem, né, o que Deus coordenou. Então, por exemplo, os registros do Novo Testamento da vida de Jesus. Existem alguns sermões que Jesus falou. Ali entendo, um resumo do que Jesus falou. É muito difícil alguém daquela época conseguir se registrar ali, palavra por palavra, literalmente, vírgula por vírgula. Mas é um resumo do que Jesus pregou, né, das pregações, das mensagens. E que o seu conteúdo, a sua ideia toda, foi preservada. Então, é dinâmico a inspiração. Ela não é, né, nem totalmente mecânica, nem totalmente humana. É algo misto. E que isso, ao meu ver, minha opinião pessoal, só deixa a Bíblia mais linda, mais incrível, mais fascinante. A gente deve realmente amar a Escritura. O que importa realmente é a gente entender que Deus conduziu o processo e que Deus ele é inerrante na sua mensagem. Essa mensagem não falha, que é o tópico da próxima lição, né? A inerrância das Escrituras, mas que nosso tempo já deu aqui, já completei 1 hora. Né, vamos seguir o tempo regimentar da escola bíblica mesmo, né, para a gente não perder o costume. E coincidiu praticamente certinho com o fim do slide. Então, o resumo do resumo resumido é isso, né, que a palavra de Deus ela é riquíssima. Vários livros diferentes, escritos num tempo muito diferente, autores diferentes, de gente muito pobre, gente muito rica, gente muito simples, gente muito culta. Inclusive revelação de Deus diretamente ali, sonhos, profecias, relatos históricos, relatos de reis, tudo isso faz parte da riqueza da Bíblia. Assim como, me permitam usar o exemplo aqui, sim, o pastor Carlos perguntou se é possível deixar o estudo, sim. Ele é gravado simultaneamente, né? Assim que finalizar aqui, ele fica gravado. Aí eu tenho que ver como é que faz para transferir para o canal da igreja futuramente, mas aí a gente ajeita. Então, só concluindo, no texto de Efésios, que a gente estudou, né, na pregação que eu fiz algumas semanas atrás, o autor fala sobre isso, sobre como ele usa o exemplo do nosso corpo, o corpo humano, que é riquíssimo, né, que é diferente, cada um sua função, e mostrar que todo o corpo coopera para o propósito que é edificar a igreja. Acho que é Efésios 4, se não me engano. Então, a Bíblia, para mim, é algo semelhante. Existe uma diferença toda, uma riqueza de formas, de funções, mas que toda ela faz um conjunto com o propósito de Deus, que é pregar, registrar e pregar, né, propagar sua palavra. Para mim não há dificuldade nisso, simples e bonito e eficiente, né? Os irmãos têm alguma pergunta? Olhar aqui o chat que eu esqueci de olhar. Rapaz, muito legal, não esperava toda essa participação, e parece que deu certinho, né? O pessoal tranquilo. Bom, vamos então encerrar, né, esse pequeno estudo, nos orar mais uma vez, agradecer a Deus, né, por tudo isso, e mais uma vez orar ao Senhor pedindo misericórdia por a situação de nosso país, né, do mundo inteiro, né. Curva a cabeça, vamos orar mais uma vez. Seu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de estudo, de meditação, mesmo à distância, Senhor, conseguimos interagir, conseguimos conversar com os irmãos, Pai. Nos abençoa nisso, nos edifica, Senhor. Nesse momento, Pai, te pedimos também pelo mundo inteiro, Senhor, que padece dessa doença, dessa infecção. Muitas mortes já causou, Senhor. E te pedimos, Pai, a tua misericórdia, a tua força, a tua sabedoria, Senhor, nesse momento. Nos dá entendimento, Senhor, de como agir, de como nos proteger. E cuida de nós, Pai. Só o Senhor pode nos proteger nessa hora, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles mais idosos que são vulneráveis, Senhor. Tem misericórdia, Pai.
esteja nos abençoando para vencer logo essa fase. Ser conosco, com os irmãos aqui presentes, que participaram, Senhor, desse estudo. Nos edifica e nos guarda, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, bom dia a todos. Acho que foi tudo tranquilo, né? Apesar de não conseguir fazer a parte com mais recursos, né? Assim, mas seria a mesma coisa. A diferença é que na tela eu conseguiria passar aqui, né? Ou projetar aqui o slide e passar as imagens que eu falei, o texto da Bíblia, né? Já tem mais recursos na tela, mas a mensagem seria essa mesma, né? No final das contas, deu tudo certo. Pronto. Encerrar aqui. Bom dia a todos. Antes de se falar aí no grupo, agradeço a participação, a atenção. Deus nos abençoe.